Tudo contigo. Ok, muito obrigado. Sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso espaço virtual, né? A essa forma, né, que nós encontramos de divulgar a doutrina e também nos encontrarmos. Meu nome é Alexandre de Oliveira, eu sou do Centro Espírita Alunos do Bem e agradeço muito a honra de estar aqui representando, né, a nossa casa, representando o movimento espírita, representando a doutrina, no espaço da Casa de Redenção. Como é do nosso hábito, né, eu vou convidar a todos a respirar mais fundo, serenar a mente, buscando essa conexão com o alto. Quem quiser fechar os olhos. Agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus, farol de luz e amor que nos guia. Mestre amado, nós somos tão pequenos diante da tua grandeza, mas o teu amor é infinito, nos abençoa, nos auxilia, nos ampara e protege a todo instante. Que das mais altas esferas desça sobre nós nesse instante essa tua misericórdia e amor, para que possamos todos nós sentirmos-nos amparados, protegidos, consolados nas nossas tristezas e agonias, de forma que possamos aurir forças para todas as batalhas que cada um deve lutar. Te agradecemos, Mestre, por tudo que recebemos, mesmo não tendo merecimento. E que essa tua paz, essa tua harmonia, essa tua luz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, hoje nós escolhemos como tema para o nosso estudo um texto de Emmanuel, né, benfeitor do Francisco Cândido Xavier, com um texto chamado Examina a Própria Aflição. De fato, Emmanuel, muito bem preocupado com todas as situações que envolvem o ser enquanto na carne, ele nos lembra, né, para nós pensarmos um pouco e refletirmos sobre as nossas aflições. Porque o Cristo bem nos disse, né? Quem quiser que vir depois de mim, pega a sua cruz e me segue. Ele também disse em outra fala, neste mundo só tereis aflições. Então, para aquele que sabe que deve seguir o Cristo e que busca dessa forma fazer o melhor nos seus atos e no seu dia a dia para que consiga fazer o bem, ele sabe também que precisa carregar uma certa cruz. E essa cruz, ela muitas das vezes, ela pode ser bem amarga, ela pode ser doída, ela pode ser sofrida. Cada um de nós sabe muito bem a cruz que está carregando. Cada um sabe das suas aflições. E para cada um de nós, estas aflições são gigantescas, porque são os passos necessários para que nós mesmos vençamos a nós mesmos. Esse talvez seja um dos principais motivos para que nós tenhamos aflições, para que nós possamos crescer, evoluir, através da descoberta essencial de que nós podemos muito mais do que imaginamos. Talvez nós não saibamos o poder que nós temos dentro de nós, mas o Cristo, mas o Pai, ele sim, ele enxerga e ele sabe o que cada um é capaz. E essas situações, essas aflições, elas realmente são essa válvula que nos empurra, nessa catapulta que nos joga adiante
e que não nos faz ficar estagnado, parado numa zona de conforto. Agora, é evidente que a doutrina espírita ela não faz uma pregação ao sofrimento, né? Ela não faz uma muitas das vezes nós vemos assim, parece com que a forma como a gente expressa na doutrina, às vezes parece que a gente está aqui só para sofrer, né? Também não é isso, não é isso. Mas a doutrina espírita ela vem nos buscar a forma para que nós nos consolemos, para que nós consigamos forças de seguir adiante, mesmo em meio das dificuldades, porque nós passamos a entendê-las e nós passamos a fazer aquilo que é necessário para que elas não se repitam. Esse é o ponto-chave que Emmanuel nos lembra, examina a própria aflição. Esse é o convite dele, para que nós examinemos, para que nós consigamos refazer a rota, para que nós consigamos evitar essas situações que nos causam aflições. Porque tudo tem uma causa. Se ela não é de agora, se ela não é do momento, ela é anterior, ela é de outra vida. Ela foi causada em outro momento e agora nós estamos colhendo, né? Aquela semeadura que foi muito indigesta no passado. Pois bem, então vamos para o texto de Emmanuel, onde este texto, né, eu não citei, ele está na obra Religião dos Espíritos. É uma obra muito boa, recomendo a leitura. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, Emmanuel nos lembra, examina, para que você não entre nesse turbilhão, né, que a dor, o sofrimento vai te causar, para que você não fique com esses sentimentos todos à flor da pele e de forma todas desconexa e sem poder controlar, para que você esteja senhor da situação e que se porte com um sentimento, se porte, né, de forma a deter esses sentimentos que às vezes são muito ruins em decorrência de alguma aflição que você está passando, para que você não perca o seu rumo, para que você não se perca no meio da situação que você está passando. E nós precisamos lembrar, antes de continuar no texto do Emmanuel, nós vamos lembrar do que está lá na obra O Céu e o Inferno, onde Kardec escreve o Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens, né? No item 2, ali, diz assim, ó, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. Então, felicidade completa, sem mistura nesse planeta, só quando nós estivermos perfeitos, né? Então, nós estamos longe ainda, né? Nós estamos muito mais próximos da imperfeição do que da perfeição. Então, nós ainda estamos muito distantes de uma felicidade plena. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação do gozo. Assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e atenuação de sofrimento. Aí está a razão. Então, nós sofremos, nós temos aflições porque nós somos imperfeitos. A cada imperfeição nossa, um sofrimento. A cada imperfeição nossa, uma aflição. A cada virtude nossa, um gozo, uma alegria. A cada virtude, né? A cada perfeição nossa, a cada momento onde nós mais nos conectamos ao Pai, mais felizes nós somos. Essa é a causa das nossas aflições. Mas, Alexandre, eu faço tudo certinho, tenho uma vida reta ali, eu não faço mal para ninguém, né? Eu faço tudo certinho. Mas e ontem? E ontem? Como é que nós vamos saber o que nós fizemos ontem? Como é que nós vamos ter a certeza do que a gente plantou e agora a gente está colhendo? E também é importante lembrar que nós podemos não fazer o mal ao outro, mas talvez nós não estejamos fazendo bem a ninguém. Isso também é importante. Não é só não fazer o mal,
é importante também que nós façamos o bem tanto quantas oportunidades nós tivermos para fazer. Voltando a Emmanuel, é importante que ele diz assim: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Vamos estudar agora os nossos sentimentos e vamos ver o que eles causam de aflições para nós, por Emmanuel. Tá? A aflição do egoísmo chama-se egolatria. O egoísta, ele se vê privado de muitas coisas por ele ser egoísta. Né? Ele se centra nele e ele se isola. Né? Ele não confia em ninguém, ele não tem essa confiança, não tendo confiança, ele não dá espaço para ninguém ao redor dele, só se centra nele, só ele tem razão, só ele tem a certeza de tudo como tem que ser feito, só ele sabe tudo como é as coisas. Olha como ele provoca aflições para ele, porque a todo momento ele vai receber negações disso na vida, porque nós sabemos que nós não sabemos quase nada da vida, nós não somos senhores de muita coisa, então sempre a vida vai bater no egoísta, né? Porque a vida é feita para que a gente compartilhe, para que a gente divida, para que a gente cresça em solidariedade uns com os outros. Então, o egoísta acaba causando uma aflição gigantesca para ele pelo fato de se centrar nele mesmo. A aflição da agressividade chama-se a cólera. Quantos e quantos, né, irmãos, que sofrem pesadamente por causa da cólera. Se nós analisarmos quantas vidas são perdidas, quantos séculos são jogados fora por causa de segundos de agressividade, de violência. Às vezes, um descontrole, né? Um descontrole pequeno de alguns milésimos de segundo, você vai lá e tira a vida de alguém. Acelera demais numa curva e acaba vindo a desencarnar. Você tomado por intempestividade, você acaba sofrendo um acidente por sua imprudência, só nesse movimento em que você faz de agressão, né, através da cólera. Note bem que o foco do Emmanuel é para mostrar que nos momentos em que nós erramos, nós estamos provocando as aflições para nós. Né? Não é para julgar, não é para ficar julgando quem passa por essa situação, e todos nós passamos por ela em dados momentos, não, se não num todo, mas em algum momento nós passamos. Emmanuel só está nos lembrando o quanto isso nos causa mal. Né? A aflição do crime chama-se o remorso. Como é difícil, meus irmãos. Aqueles que cometem o crime sempre irão sentir o peso da sua consciência. A sua consciência irá lhe cobrar para que se arrependam, para que sintam e busquem a reparação. Certa feita, dentro do Carandiru, né, numa visita que o Chico Xavier fez ao Carandiru, um delegado pediu para ele: Chico, você está vendo aqui todos os obsessores desses bandidos aqui que estão aqui no presídio? E o Chico responde para ele: não, irmão, não. Aqueles que ajudaram eles a tomar essas decisões erradas já estão felizes, já cumpriram suas missões. Agora eu só vejo mães tristes orando por eles aqui. Então, então vejam, né, quanto o criminoso causa de aflição a si mesmo e também aqueles que muito o amam, muito o amam. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Esses tempos, né, meus irmãos? Esses tempos de fanatismo desenfreado, quanto e quanto nós temos vendo isso. Famílias destruídas porque um é do partido tal e outro do outro partido. Porque um faz isso e o outro faz aquilo.
as famílias se desintegram em ódio por causa do fanatismo, né? É uma fé cega, sem raciocínio, em aqueles que muitas das vezes não merecem nem a nossa confiança, muito menos que a gente se devote a segui-los, né? Olha a aflição que a pessoa está causando a si mesma e aqueles que o rodeiam, justamente por se jogar de forma sem raciocinar, sem refletir, né? Seguindo cegamente alguém que não merece isso. Vejam como é complicado isso, né, meus irmãos? A aflição da indisciplina chama-se desordem. Sim, realmente a, a disciplina é uma bênção. É uma bênção. Quando Chico foi convocado por Emmanuel, né, no seu primeiro encontro, ele tinha 18 anos, na beira do rio. É bem ilustrado no filme, né, no filme do Chico, esse primeiro encontro do Emmanuel à beira de uma cachoeira, na mata, né, um lugar lindo, onde Emmanuel se aproxima dele, né, e fala: oh, estou te convocando para que nós possamos escrever juntos 30 livros, né? Depois se aumenta para 100, depois. E o Chico acabou escrevendo quase 500 obras, né? Tem algumas ainda gavetadas aí. De repente vai sair mais ainda de 500. Então o Chico olha para ele e diz: sim, mas eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou escrever? Né? O Chico, coitado, o Chico, né? Tão humilde o Chico, pensando que ele tinha que tinha que se preocupar com toda a edição desses livros e tal. E, e Emmanuel diz para ele: não, eu só preciso de 3 coisas que você tenha para que a gente possa exercer esse trabalho juntos. E o Chico pergunta: quais são? Emmanuel diz: disciplina. E qual que é a segunda? Diz o Chico: disciplina. E qual que é a terceira? Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Por quê, né? Por que disciplina? Porque aquele que tem disciplina, ele, como bem diz o Chico mesmo, ele tem a chave da porta. Ele entra a hora que ele quer, ele faz o que quer na vida, se ele tem disciplina. Agora, o indisciplinado, ele se perde, porque ele não se lembra de que hora ele marcou o compromisso. Ele não sabe onde deixou as coisas. Ele tem que sair antes porque nunca consegue chegar no horário, né? Ele é todo estabanado, ele está sempre numa confusão, ele não tem paz, né? Então veja como a indisciplina causa aflição para o próprio ser. Ele nunca consegue ter paz. Quem vai ter paz é aquele que segue uma rotina rígida, que estabelece com critério, né, as suas atividades, os seus horários, respeita, preserva também o horário com os outros, né? Ele vai se mantendo, ele faz as atividades como tem que ser feitas, reserva prioridades e se organiza. Olha o quanto ele tem liberdade para fazer aquilo que ele quer, no horário que ele quer, como ele quer, porque ele sabe que ele vai conseguir cumprir. Ele não se aflige com isso. Vejam como é importante a disciplina em nossos dias, né? Porque senão o nosso espírito fica assim, né, fugaz voando e a gente se perde na rotina que nos cabe. A aflição da brutalidade chama-se violência. Infelizmente, né, meus irmãos, quantos e quantos irmãos nós vemos aí que reagem com muita brutalidade e tem como retorno que a violência, né? É a coisa mais natural que pode surgir para um ser é isso. Se ele reage com brutalidade e violência, ele vai receber essa resposta também, né? A, a gente vive num patamar vibratório onde é muito olho por olho, ainda dente por dente, né? Você pode notar que a maioria dos seres ainda responde conforme recebe uma ação. Então, aquele que reage com violência, ele toma uma pedrada, né? Ele não vai receber um carinho, um afeto, quando ele reage com violência, com brutalidade. Ele vai receber como igual. Olha a aflição que ele está causando.
Olha o sofrimento que ele está trazendo para si mesmo. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Nós vemos muitos irmãos depressivos, né? Indiferentes ao mundo, imersos dentro de si mesmo, onde nada, nada, nada chama atenção, nada agrada, nada satisfaz. E aí, sem um contentamento, sem uma alegria, sem uma satisfação com o pouco que nós temos, mas com aquilo que nós podemos prover para nós, né? Para que nós possamos viver melhor possível dentro das nossas condições e limitações. Sem isso, sem essa gratidão, sem isso, o ser entra nesse desânimo, se entrega à depressão profunda. E muitos irmãos, né, se jogam ao suicídio. Vocês notem o quanto o ser, por se jogar à indiferença, acaba no desânimo e, por fim, causa uma aflição muito pior do que aquela que ele considera ruim. Se ele está insatisfeito com a sua vida, se ele acha que a sua vida não é como deveria ser, e eu tenho certeza que quase todos nós temos essa mesma posição, né? A vida realmente não está do jeito que a gente gostaria, mas se ele se torna indiferente a isso e não faz nada para que as coisas mudem, bem pelo contrário, vai se entregando ao desânimo, reluta contra a vida, ele acaba se jogando nas depressões profundas, né? Acaba se jogando a essa tristeza mórbida que acaba sendo uma porta de entrada para a pessoa se suicidar. Então, notem quanto de sofrimento ele está causando a si mesmo, mesmo que a vida não seja, né? Não seja do jeito que ele acha que merecia, mas ele está piorando muito mais com essa postura, com esse ponto de vista de enxergar as situações assim. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Sim, aquele que não tem paciência, ele se perde por qualquer coisa, né? Ele se desalinha, ele perde o seu rumo, ele perde seu plumo, né? Fica totalmente perdido por nada. E às vezes, né, essa paciência que às vezes não é muito, às vezes é um pouquinho só para a gente parar, respirar, às vezes que nem diz o André Luiz, né, na obra Nosso Lar, tomar a aguinha da paz lá que você enche a boca e demora para engolir aquela água, isso resolve muitos problemas. Nossa, né? Se nós pararmos, respirarmos, não respondermos um tom agressivo de alguém, nós evitamos muitos males para nós. Mas aquele que não consegue, aquele que é intempestivo, sofre. Muitas vezes causa um mal maior, hein? Às vezes reage. Olha quantos atos de violência nós vemos no trânsito. Às vezes, por uma simples questão de você fazer alguma manobra errada, acaba atrapalhando, ou por muita pressa você quer ultrapassar quem está na tua frente, e aí o outro já agressivo já puxa de uma arma e já, né? Olha quanta violência, quanta dor, quanto sofrimento se gera por simples ato de não ter a paciência de esperar chegar um minuto que seja depois, esperar um pouquinho. Aqueles que atravessam o sinal vermelho, né, e vem outro lá, também com pressa do outro lado. Olha o que causa a nossa impaciência, né? A aflição da sovinice chama-se miséria. Sim, aqueles que são sovinas, aqueles que são pão duros, como a gente chama vulgarmente, né? Eles se perdem na miséria. É uma miséria. Eles podem ter muito, podem ter todas as riquezas, mas como
eles não querem perder, eles são escravos dessas riquezas. E aí acabam sendo miseráveis, né? Acabam se entregando a uma miséria porque não usufruem e não deixam os outros usufruir. E aquilo vai fazer o quê? Vai se perder, né? Tudo aquilo que a pessoa acumula, ela, uma hora, todos nós vamos ter que partir daqui, não é? É óbvio que a gente também não deve desperdiçar os bens materiais, bem pelo contrário, nós temos que saber usufruir, saber ganhar os bens materiais dentro de não prejudicar aqueles que nos rodeiam para obter os bens, não é? Mas a gente não pode ser escravo dos bens materiais. Não é para isso que Deus colocou os bens materiais para nós. Os bens materiais eles servem de alavanca, né? Servem de propulsão para o progresso. Imagine se não houvesse riqueza para se desenvolver as vacinas agora na época da pandemia. Não, mas tinha condições e aí o mundo todo se uniu, juntou, né? Cada país gastou dinheiro, milhões ali para ter as vacinas para toda a sua população e assim muitos e muitos evitaram de partir, né? Quantos e quantos se salvaram através da vacina? Não tem como mensurar, não é? Mas isso se deve porque houve um bom uso da riqueza. Agora, quando nós somos aprisionados por essa avareza, aí nós somos escravos dos bens materiais. Aí nada nos basta, a gente não gasta em nada, a gente se perde, não é? E aí nós passamos a uma miséria total, porque aí qualquer revés financeiro para nós vai ser uma desgraça sem fim. Olha a aflição que nós estamos causando. Pois bem, e Emmanuel continua, já encerrando o texto. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada um tem a sua cruz. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Então, em todas as esferas nós temos aflições. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da entrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da vida, da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Sim, bem-aventurados os aflitos. Então a gente encerra lembrando que aqueles que sofrem, aqueles que mais lutam, aqueles que se entregam, essas aflições do nosso dia a dia, esses talvez sejam aqueles que mais vão se renovar em seus sentimentos, se souberem interpretar isso como formas de vencer a si mesmos. É isso que o Cristo espera de nós, que nós cresçamos, e Ele nos espera de braços abertos, dizendo, bem-aventurados os aflitos. Ele não desampara ninguém, Ele espera a cada um de nós, ansioso, né? Como o pastor de cada uma dessas ovelhas que nós somos. Ele espera ansioso para que nós regressamos a seu aprisco, depois desse vale de sofrimento e de dor, para que nós possamos olhar para o lado e ver o sofrimento do outro, olhar para o outro lado, ver o sofrimento do outro, e que nós juntos estendamos as mãos uns aos outros e nos conduzamos a Ele, ao Cristo. Bem-aventurados aos aflitos. Para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar uma poesia da Mei Mei, né? Eu adoro as poesias dela, então sempre gosto de encerrar as exposições com uma poesia, né? E essa é muito linda e tem tudo a ver com o que nós conversamos nessa oportunidade, que é confia sempre, que está na obra Cartas do Coração. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Não percas a fé. Ela é uma luz celeste por cima de nós, se nós quisermos. Crê
e batalha. Confia, né? Crê, confia e corre atrás. Batalha por aquilo que não está bom. Vamos lá, vamos lutar para corrigir. Esforça-te no bem e espera com paciência. Sim, nós não vamos conseguir colher as coisas de um dia para o outro, não. Trabalhe, esforça-te no bem e espera. Tenha paciência. Nós vamos colher, sim. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Aqui, nisso que nossos olhos enxergam, tudo vai passar, mas o que vem de Deus permanece. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam os que perderam a confiança em Deus, em si mesmos, os mais desditosos. Vou recomeçar. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Sim, aquele que perde a fé e continua vivendo é como se andasse um morto-vivo, né? Ele só é conduzido pelas coisas, ele não tem força para nada. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Olhamos para Deus, olhamos para cima e caminhamos. Luta e serve, ou seja, trabalha, se esforça, faz o bem. Aprende e adianta-te. Vamos entender as nossas situações, como Emmanuel diz, examina. Vamos ver o que será que está causando isso, de onde vem isso, né? E vamos dar um passo além, vamos aprender com as situações. Brilha a alvorada além da noite. Depois da noite sempre vem o amanhecer. Hoje é possível que a tempestade te arfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Realmente, hoje pode ser que as coisas estejam difíceis, mas não te esqueças, porém, de que amanhã é outro dia. Sim, como bem diz Meimei, amanhã é outro dia. As coisas podem estar nesse vale de aflições e dor, sofrimento, mas amanhã é outro dia. É isso que nós temos que ter em mente como seres imortais que nós somos. Amanhã é uma outra oportunidade para nós refazermos, totalmente diferente, e aproveitarmos, quem sabe, não amanhã, mas quem sabe mais além, as bênçãos daquilo que nós semeamos hoje. Não percamos a oportunidade de fazer o bem, para que nós possamos colher mais além aquilo que nós tanto buscamos, aquilo que nós tanto queremos. Todos nós queremos isso. Então, semeamos hoje o nosso bem. Agradeço a caridade em termos ouvido. Falei para mim, se pôde ajudar a você, muito bom. E convido mais uma vez para que nós possamos nos unir em pensamento, agradecendo essas bênçãos renovadoras do nosso Divino Mestre Jesus. Farol de luz e amor que nos guia. Mestre amado, a tua luz e o teu amor é essa bênção que cai sobre nós e nos guia. Ah, quanto somos privilegiados, Mestre, de podermos olhar para Ti e vermos nesses olhos amorosos, esses braços abertos, a luz que tanto necessitamos para vencer as densas sombras de nós mesmos. Somente o Teu amor renovador pode nos guiar de forma a vencermos a nós mesmos e construirmos um futuro melhor, fazendo diferente hoje. Não desista de nós, Mestre. Precisamos muito de Ti. Sofremos, nos debatemos, mas sabemos que somente com o Teu amparo, com a Tua luz e seguindo os Teus caminhos, obteremos a paz, a consciência e a harmonia que tanto buscamos. Que esse Teu amor renovador vá também de encontro a todos esses que nós trazemos em pensamentos nesse instante e que precisam muito e muito também do Teu aconchego, da Tua luz, da Tua paz, mas que muitas das vezes ainda não percebem e não buscam o Teu auxílio. Então que nós possamos trazer em pensamento a eles
para que sintam-se compartilhados dessas bênçãos que todos nós recebemos agora. Agradecemos essa espiritualidade maior que sempre nos ampara, assiste e faz com que nós persistamos nessa luta na melhoria de nós mesmos. Muito obrigado. Gratidão. E mais uma vez agradecemos ao nosso Mestre, pedindo que o teu abraço reconfortador siga nesse orbe, iluminando, guiando e amparando a todos aqueles que ainda não têm forças de pedir o auxílio, mas que necessitam muito mais do que nós. Nos vales de charco de dor e sofrimento, onde somente o teu amor é capaz de fazer alguma coisa por eles. Gratidão, Mestre, e que a tua paz, o teu amor e a tua harmonia permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima vez.